Com certeza não é só de teólogos europeus que se faz a teologia. Embora não devamos desprezar a grande contribuição que muitos e muitos nomes europeus de diversos países da Europa deram e continuam dando à teologia, mas certamente nós devemos saber e conhecer a obra de teólogos de vários outros lugares do mundo que têm uma voz importante a serem ouvidas e que têm um papel muito importante a ser conhecido. E hoje nós vamos apresentar para você uma lista de 5 teólogos latino-americanos. Na América Latina existe já há algum tempo uma série profunda dedicada à produção teológica da mais alta relevância, da mais alta harmonia entre a praxis eclesial, praxis pastoral, com o refinamento acadêmico. E essas obras e esses autores e autoras nem sempre são tão conhecidos aqui na teologia brasileira, até porque muitas vezes quem estuda teologia no Brasil acha que apenas a Europa produz uma teologia de qualidade. Lá, como eu falei, tem grandes nomes, evidentemente, mas aqui também tem nomes que merecem ser conhecidos, sem dúvida nenhuma. Então, vamos à nossa lista de 5 nomes da teologia latino-americana, sabendo sempre que não é uma lista capaz de esgotar tantos nomes que a gente teria para apresentar, mas lá vão 5 nomes da teologia latino-americana, e o primeiro é o nome de uma mulher, de uma grande teóloga latina chamada Elsa Tames. A Elsa Tames nasceu na cidade do México em 1950, estudou teologia e literatura na Costa Rica, um país da América Central, e alcançou o grau de doutora na Suíça, fez o seu doutorado na Suíça. Tem trabalhado com a teologia na Costa Rica, dando aula em instituições, em seminários ligados à igreja, é assessora do CLAI, que é o Conselho Latino-Americano de Teologia, de Reflexão Eclesiológica, e também do Conselho Diretor da Concilium, que é uma revista teológica publicada aqui no Brasil pela editora Vozes, muito importante, né? Sobretudo na área da teologia da libertação, da qual a Elsa Tames é um nome muito importante, além de ser, claro, uma pessoa, uma intelectual muito engajada com a teologia feminista, que é uma teologia cada vez mais importante e necessária no contexto global da humanidade contemporânea. O segundo nome dessa lista é Gustavo Gutiérrez, claro, teólogo peruano que nasceu na capital do Peru, na cidade de Lima, em 1928, teólogo e sacerdote católico, fez filosofia e teologia, além de ter feito psicologia também na Europa, retornou para a América Latina, onde se engajou na luta pela justiça social e pela causa do menos favorecido, e sem dúvida nenhuma, Gustavo Gutiérrez, se não é o maior nome, é um dos maiores nomes da teologia da libertação em solo latino-americano, participa do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, desde a conferência lá de 1968, ou tem refletido sobre os avanços do CELAM de 68 em diante, onde a igreja teria feito a opção preferencial pelos pobres, e o Gustavo Gutiérrez é um dos grandes pensadores dessa vertente teológica e um dos grandes construtores de uma teologia tipicamente latino-americana. Sua importância é tão grande que ele já recebeu ao longo da sua vida 23 títulos de doutor honoris causa. Isso dá uma noção do quão relevante tem sido a sua vida e a sua obra. Embora tenha ficado um pouco de lado na época dos pontificados João Paulo II, Bento XVI, que eram pessoas mais conservadoras, foi recebido no Vaticano recentemente pelo Papa Francisco, que também é um teólogo latino-americano e que tem uma sensibilidade, um olhar atento para essa questão no seu pontificado. O Gustavo Gutiérrez está atualmente com 92 anos de idade e é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes da teologia latino-americana.
O terceiro nome dessa nossa lista é do teólogo uruguaio José Luís II. Ele nasceu em Montevidéu em 1925, foi um sacerdote jesuíta, ou seja, da Companhia de Jesus, fez doutorado na Sorbonne, tradicional instituição teológica da França, foi também muito engajado na teologia da libertação, foi um dos principais expoentes dessa corrente teológica e alguém que se debruçou também sobre uma teologia, a produção de uma teologia tipicamente latino-americana. O Juan Luís II foi um professor de vários centros teológicos na América Latina, muito consciente dos problemas típicos da América Latina, que são pobreza, exploração, o endividamento, a população abaixo da linha da pobreza, que não é pouca no subcontinente latino-americano, e ele sempre esteve engajado e lutou para criar uma teologia tipicamente latina e que desse conta dessa demanda. Faleceu aos 71 anos de idade, em 1996, mas tem várias obras do segundo traduzidas aqui para o português. O quarto nome dessa lista é de José Miguel Bonino, que foi um teólogo argentino, um teólogo metodista argentino, também muito importante, nasceu em Santa Fé em 1924, foi um teólogo metodista e também foi um pastor metodista durante muitos anos da sua caminhada, também uma pessoa muito ligada à teologia da libertação, uma pessoa muito ligada à teologia tipicamente latino-americana, e isso fica muito claro não só na sua obra, como também na sua jornada teológica e pastoral. Teve uma sólida formação em teologia, pastoreou na Bolívia, pastoreou na Argentina, inclusive pastoreou por mais tempo na Argentina, seu país de origem, fez doutorado em Nova York e também foi atuante no Conselho Mundial de Igrejas, o CMI, que tem sua sede na Suíça. Foi o representante metodista no Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60, entre 62 e 65, e o Concílio Vaticano II teve um grupo de observadores não católicos, foram 23 teólogos não católicos que trabalharam no concílio, e o representante metodista nesse grupo seleto de 23 teólogos não católicos foi o José Miguel Bonino, nome muito bem escolhido, claro. Foi professor de teologia e veio a falecer no ano de 2012, recentemente, aos 88 anos de idade. Por fim, o quinto nome dessa lista, e claro, eu não apresento a série 5 por ordem de importância, até porque nem daria para fazer isso, são 5 nomes igualmente importantes, né? Eu apresento em ordem alfabética tão somente, né? E o quinto nome dessa lista é de Samuel Escobar, um outro nome ligado à teologia, à missiologia protestante, é um pastor batista, nascido em Arequipa, no Peru, em 1934, foi um missiólogo batista. O seu discurso em Lausanne, em 1974, foi um divisor de águas nos rumos que a Conferência de Lausanne tomaria, e a partir do seu discurso mostrando a desigualdade entre os Estados Unidos e as demais nações da América Latina, surge então, junto, claro, com a participação brilhante e de protagonismo do René Padilha, a chamada Teologia da Missão Integral, do qual o Padilha equatoriano e o Samuel Escobar peruano, ambos missiólogos batistas, têm um protagonismo enorme. Ele também foi um dos pais da Teologia da Missão Integral, como eu falei, além de ter sido um dos fundadores da FTL, que é a Fraternidade Teológica Latino-Americana. E atualmente o Samuel Escobar está com 85 anos de idade e tem, claro, contribuído muito para a pastoral e para a teologia latino-americana. E todos esses nomes, da mexicana Elsa Tames, dos peruanos Gustavo Gutierrez, Samuel Escobar,
do uruguaio Juan Luís II, perdão, e também do argentino José Miguel Bonino, são nomes muito importantes da teologia latino-americana e que, sem dúvida nenhuma, você deve conhecer esses nomes e as suas obras. E antes de você ir embora, claro, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e se torne membro desse canal, viu? Por apenas R$ 7,99 você tem acesso a conteúdos e descontos exclusivos nos meus cursos online e, além disso, ajuda esse canal a crescer, a se manter e a produzir cada vez mais, cada vez melhor para você também. Um abraço a todos e todas, se cuidem e até o próximo vídeo desse canal. Até logo!